Agora, em duplicar e clonar objetos, nós vamos começar ensinando a duplicar. Lembrando que no Corel existem várias maneiras de se fazer a mesma coisa e não há redundância. Eu vou apresentar para vocês, para que vocês conheçam as diferentes formas, para que assim saibam qual é a melhor forma de resolver determinada questão do seu trabalho, principalmente com agilidade. Então, aqui nós temos 4 formas, né? Aqui já está com as teclas de atalhos aqui. Eu vou começar apresentando para vocês com mais, é muito simples. Então, selecionando o objeto, eu vou teclar o mais e ele duplica exatamente em cima do objeto. Então está aqui o objeto duplicado. Uma coisa importante, essa tecla de mais do teclado é aquele mais que normalmente está no seu teclado numérico, aquele mais que ele fica sozinho. A tecla ela é somente do mais, porque tem um outro mais no nosso teclado, que para a gente utilizar ele a gente tem que segurar o Shift. Neste caso não, é o mais que fica no teclado numérico. Alguns notebooks não têm esse mais e netbooks também não têm esse mais. Então não vai funcionar para vocês. Mas quem tem um teclado comum, o mais vai funcionar. Outra forma de duplicar é com o espaço. Deixa eu apagar esse aqui. E com o espaço, a gente simplesmente arrasta o objeto para onde a gente quer e tecla com o botão de espaço do teclado. Apertei espaço e aonde eu quiser largar aqui uma duplicação, eu vou teclar o espaço aqui e vou duplicando. Muito simples, certo? Não tem mistério nenhum. Eu vou dar aqui alguns Ctrl Z para retornar e apagar essas imagens. Estou desfazendo. Certo, retornando aqui a imagem original. Outra forma de fazer é utilizando aqui o botão normal de arrastar o objeto e o botão direito para dar um clique. Como é que é isso? Eu vou selecionar um objeto e vou arrastar ele normalmente, como se arrasta qualquer objeto. Só que no meio desse caminho eu vou clicar com o botão direito. E quando eu clicar, aparece um mais, tá vendo que o cursor apareceu um pequeno mais. E aí eu posso agora soltar esse objeto em qualquer lugar que ele já é uma duplicação. Então eu vou soltar ele aqui, entendeu? Vou fazer mais uma vez. Vou simplesmente arrastar, tá vendo? E vou clicar com o botão direito do mouse e eu mantenho pressionado o arraste. Ó, vou clicar agora com o botão direito e aparece o mais. E agora eu posso soltar onde eu quiser que eu tenho uma duplicação, certo? É simples. E a outra forma de duplicar, deixa eu só apagar isso aqui com delete também, é utilizando o Ctrl D, que é o uso mais comum, né? É uma opção de edição que eu diria que é mais automatizado, certo? Então, toda vez que duplicar com o Ctrl D, ele vai duplicar com um deslocamento, um pequeno deslocamento. Eu vou dar um Ctrl D aqui já para vocês entenderem. Tá vendo que ele faz um deslocamento dessa duplicação. Esse deslocamento nós podemos definir previamente de forma matemática ou a gente pode alterar esse deslocamento de uma forma manual também. Eu vou ensinar para vocês primeiro de uma forma manual. Vou deletar esse aqui que eu dupliquei, deletei, vou fazer de novo. Vou duplicar com o Ctrl D, certo? E agora da forma manual eu vou deslocar para cá, por exemplo. Vou dar mais um Ctrl D, o que vai acontecer? Esse movimento ele fica salvo. Então, todas as outras duplicações que eu der, ele vai repetir esse mesmo movimento. Então, eu vou dar um Ctrl D aqui de novo. E você vê que é o mesmo movimento repetido. O deslocamento para a direita. Se eu fizer, por exemplo, agora um Ctrl D aqui, deslocando para cima e para o canto, der outro Ctrl D, ele vai duplicando lá para cima. Deixa eu abaixar a tela aqui. E ele vai duplicando embora, certo? Vou dar uns Ctrl Z para retomar aqui. Um F4 para a gente voltar a tela, certo? Então, quando a gente faz esse deslocamento com o Ctrl D, deixa eu apagar esses daqui também, tudo. Vou dar mais exemplos para vocês. Quando a gente faz esse deslocamento com o Ctrl D, e quando a gente quer mover, ele vai salvar esse movimento e vai repetir. Mas esse movimento pode ser até mais complexo. Por exemplo, vamos dizer que eu aqui rotacione esse objeto.
Então ele vai repetir o movimento com essa rotação. Vou dar aqui um Ctrl D. E você vê que ele repete o mesmo movimento e adiciona a rotação. Porque aqui, vamos dizer que aqui eu tenho rotacionado 30 graus. Aqui ele vai rotacionar os 30 graus que já estavam, mais 30, então são 60. Vou dar mais um Ctrl D. E ele vai rotacionando o objeto. Deixa eu reduzir aqui um pouco. E vocês veem que ele vai rotacionando o objeto, certo? Deixa eu só apagar aqui agora. E vou dar mais um exemplo para vocês disso. Vou dar um F4. Então, por exemplo, Ctrl D de novo. Vou colocar o objeto aqui. E vamos dizer que eu reduza ele um pouquinho, certo? Eu vou dar outro Ctrl D. E ele vai repetir o movimento, reduzindo o objeto, certo? Deixa eu dar um Ctrl Z para retomar aqui. Vou voltar para a tela. Mais um Ctrl Z, certo? Então, com Ctrl D, é dessa forma que a gente faz esse movimento de uma forma manual. Se a gente for fazer de uma forma mais matemática, a gente pode definir esse deslocamento aqui na barra de propriedades. Quando não tem nenhum objeto selecionado, na barra de propriedades, a gente tem aqui o deslocamento. Então, aquele deslocamento que a gente estava fazendo era de 2 centímetros. Vamos dizer, por exemplo, que eu coloque aqui 10 centímetros em cada lado. Certo? Então, vou dar agora um Ctrl D. E agora o deslocamento ele é feito com 10 centímetros para cima e 10 centímetros para o lado direito. Certo? Vou apagar aqui. E outra forma de fazer esse deslocamento é vindo aqui definir esse deslocamento, né? A gente pode selecionar o objeto, ou não precisa nem selecionar. A gente vem aqui em ferramentas, opções, e vai abrir aquela janela que a gente já conhece também, né? Através do tecla de atalho Ctrl J, vai abrir a janelinha. E a gente vai vir em documento geral. Já estamos aqui na página, certo? E está aqui definido o deslocamento que a gente tinha definido de 10 centímetros. Está aqui duplicar deslocamento horizontal e vertical. Então vou botar aqui, por exemplo, eu quero um deslocamento somente horizontal. Vou botar aqui 20 centímetros. E no vertical vou botar 0. Vou dar um OK. Agora eu vou deslocar aqui com Ctrl D. E vocês veem que ele está deslocando a 20 centímetros para a direita na horizontal e nenhum centímetro ou 0 para cima. Então ele está repetindo somente para a direita. Uma última coisa só para lembrar aqui, eu esqueci de comentar, que na barra de menu, em editar, a gente vai ter essas opções de duplicar, deixa eu selecionar aqui, de duplicar e clonar. Duplicar a gente trabalha com Ctrl D, que é a tecla que a gente estava fazendo, ou essas opções que eu apresentei aqui embaixo, certo? E agora eu vou apresentar para vocês a opção de clonar. Deixa eu apagar esses daqui. E clonar é diferente de duplicar, porque o clone ele vai preservar as mesmas características do original. Então, se eu alterar o original, eu altero todos os clones. E para realizar uma clonagem, não existe uma tecla de atalho. A gente vai ter que vir aqui em editar, em clonar objeto, clicar aqui. Então, clicando, ele clonou com o mesmo deslocamento da duplicação. Isso aí é normal, é básico, certo? E agora eu tenho aqui um clone. Se eu quiser duplicar esse clone, eu posso duplicá-lo. Vou selecionar e vou dar um Ctrl D. Eu estou simplesmente duplicando o clone. Quando eu digo que quando eu altero o original, por exemplo, eu vou reduzir o tamanho aqui, todos os clones vão reduzir também, certo? Então essa é a maior diferença da clonagem, porque ela preserva as características do original. Se eu, por exemplo, rotaciono aqui o original, todos os clones rotacionam também. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui agora. E se eu selecionar só um objeto, por exemplo, e eu vou aqui reduzir ele, estou alterando somente esse objeto, e eu vim aqui no original, e alterar esse original, vocês vão observar que essa alteração que eu fiz no objeto clonado, ele não modifica, certo? Esse objeto ele não modifica, ele perde o seu vínculo com o original, certo?
Então, ele deixou de ser um clone, vamos dizer assim, né? Deixou de ser um clone original. Mas existe uma opção, que é essa que eu apresento aqui, com o botão direito, a gente marca ou seleciona a opção reverter para o original. Então, simplesmente aqui selecionando o objeto, clicando com o botão direito, nós vamos ter a opção aqui reverter para principal. E ele vai nos perguntar, vai abrir essa janelinha, perguntando o que eu quero reverter. Neste caso, a única coisa que eu alterei foi a transformação, né? Alterei o tamanho, transformei o tamanho. Então, a única alteração que eu posso reverter para o original é a transformação. Se eu tivesse feito outras alterações, eu poderia escolher o que eu queria reverter para o original. Vou deixar como está, vou dar o OK. Ele volta a ter a forma original como o principal, certo? Então, essa é a lição duplicar e clonar objetos que eu apresentei para vocês. A gente fica por aqui. Até a próxima lição.